A doutora Karina já vai entrar aqui ao vivo com a gente. Oi, Karina, que prazer, que alegria ver você aí do outro lado, que tudo deu certo. Obrigada. Sim. Deixa eu apresentar direito a nossa convidada. A Karina ela é especialista em neuropsicologia e ela tem lidado muito com um tema que é recorrente, né? Está querendo ser assim, tomar conta das nossas vidas, como eu falei na abertura do programa, que é a ansiedade na hora de dormir. A gente não está conseguindo desacelerar. Fato. A gente não está conseguindo. E aí, essa entrevista é muito bacana, porque primeiro a gente vai entrevistar com uma autoridade no assunto. Né? A doutora Karina ela é psicoterapeuta cognitivo-comportamental, ela é responsável pelo setor de terapia cognitivo-comportamental do Instituto do Sono em São Paulo, é o maior serviço do país. Eu acho muito interessante que a ciência, os hospitais, os serviços, né, os profissionais despertaram para essa questão da qualidade do sono. E ela tem especialização em neuropsicologia na Universidade de São Paulo, terapia cognitivo em Nova York, nos Estados Unidos, medicina comportamental e terapias cognitivas também pela Universidade de São Paulo. Eu estou fazendo questão de apresentar assim, porque se você não segue, segue agora, tá? E se você está fazendo alguma coisa, para tudo. Larga tudo aí, deixa o menino um pouquinho de fora, eu boto o menino sentado para assistir também desde pequeno e aprender umas coisinhas que a gente não aprendeu quando era criança e que esse mundo acelerado veio para colocar isso assim na nossa cara e dizer, tá vendo? E aí eu digo, não, a gente tem que falar sobre essa humanidade acelerada em escala global com uma especialista no assunto. Então, eu queria super te agradecer, doutora Karina, que você está aqui com a gente, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso. E a gente está pronto para lhe ouvir. Muito obrigada. Que prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de poder falar para um grande número de pessoas e quero poder trazer um pouco do nosso conhecimento, que a ciência ela tem que se prestar a isso. Trazer de um jeito simples algumas dicas para facilitar a vida de cada um de nós. Como muito bem falado, a gente vive dentro de uma sociedade que funciona 24/7, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, super estimulados, cada vez mais estimulados por pressão também de trabalho, estimulados por excesso de tubos que emitem luz. Somos hoje uma sociedade privada de sono, com seríssimas consequências e comprometimentos para a nossa saúde física, mental. Tudo isso está trazendo uma série de doenças, uma série de comprometimentos. Né? E é incrível porque, assim, você fala muito nos eventos que você participa, que nos últimos 100 anos, nosso tempo médio de sono se reduziu em 1 hora. Nós dormíamos mais antes, claro que agora. Estamos mais ocupados, nos ocupamos mais. Isso foi voluntário da humanidade? Isso foi como que deu essa virada que a gente chegou onde nós estamos hoje? Qual é a sua avaliação? A média de sono hoje está em torno de 5 a 6 horas. Eu não gosto muito de normatizar número de horas de sono. As pessoas adoram me perguntar quantas horas de sono é o ideal. O ideal é um sono com qualidade. Para isso, a gente precisa de um diagnóstico clínico, né? E mais do que isso, nós temos condições de saber se dormimos bem. Quando no dia seguinte nós acordamos dispostos, com concentração, com pique, para fazer as nossas atividades. Então, respondendo à sua pergunta, tudo isso também tem uma influência do nosso sistema capitalista, do neoliberalismo, que incentiva cargas horárias muito elevadas de trabalho, diminui o nosso ócio criativo, aliás, nós não temos esse hábito, não favorece o cochilo. Lembrando que nós precisamos de pausas, né? Assim como o universo que funciona por ritmos, dentro de uma ordem, como se fosse uma grande orquestra, nosso organismo, esse microsistema dentro do universo macro, funciona igualmente. Somos seres ritmados. A nossa homeostase, ela depende, nossa boa homeostase. O que é homeostase? O equilíbrio do nosso corpo, a saúde do nosso corpo e da nossa mente.
depende de uma boa noite de sono. A gente gasta muito tempo para fazer essa homeostase. Então, veja a importância disso. Tudo começa com o sono. Sem sono, nós morremos. Então, essa sociedade que não para, essa sociedade que não descansa, que não valoriza o descanso, né? Não é bacana dizer que você tem tempo. Infelizmente, eu sou completamente contra. Nós temos que ter pausas, nós precisamos achar tempo em nossa agenda, nós precisamos de tempo para sermos felizes, para estarmos com pessoas, com um convívio social gostoso, pessoas que são importantes para nós. Disso depende também o sono, disso depende o nosso humor. Humor e sono, a circuitaria é a mesma no nosso cérebro. Então, nós não dormimos diante de duas situações, fome e medo. E nós somos uma sociedade pressionada. Nós vivemos um momento que piora ainda isso. Mas não vamos atribuir à pandemia só a forma que a gente vem vivendo. Agravou, tivemos muitas perdas, estamos vivendo momentos de incerteza, de preocupação, de angústia, de inquietação. Tudo isso deixa o nosso sistema de luta e fuga, que é o nosso sistema protetor, ou para a gente se defender de um perigo, né? Ou para a gente atacar, a gente fica paralisado, com muita adrenalina no corpo. Muita adrenalina libera cortisol. Com muito cortisol, lembra a cortisona? Isso inflama o corpo. A gente não dorme. Quando a gente não dorme bem, ou dorme em fases superficiais, nós perdemos a oportunidade de restaurar. Porque nos sonos profundos, nós temos 2 estágios muito importantes para restaurar a memória, né? Tudo que a gente aprendeu ao longo do dia, tá? A memória, ela é consolidada também durante o sono. Nosso emocional, todo o nosso inconsciente, ele vai sendo reorganizado, então estabiliza o nosso emocional, melhora o nosso humor, nosso sistema imunológico. A criança cresce, nós restauramos o nosso corpo. Há um processo que se chama no cérebro, em inglês, que se chama clearance, que é uma faxina. Nós precisamos decantar as ondas mentais, corpo e mente. Então, o sono é de uma importância assim, fundamental, é de uma prioridade. É urgente que a gente olhe para ele, que a gente cuide de como estamos vivendo durante o dia, para que o sono depende de como foi o nosso dia. Sim. Não adianta chegar 11 horas da noite, simplesmente dizer, agora eu quero desligar. O corpo está exausto, machucado, cansado, tenso, a cabeça com pensamentos ruminantes que não param, né? Além do dia, primeiro eu fico lhe ouvindo falar e você é de uma tranquilidade incrível, como você traz paz quando você fala, né? E eu estava pensando aqui, eu super acelerada, acho que deu para você perceber, eu sou super acelerada. Eu até estava elogiando a frase do indiano, que eu falei, gente, seja impaciente, foi feito para mim. Mas eu acho assim que a vida vai passando e alguns episódios como o dessa pandemia traz muita coisa ruim, mas traz também uma maturidade. Eu acho que essa coisa do autoconhecimento, nós fomos obrigados a gente se deparar com a gente mesmo, com o outro dentro de casa, com a vida. Eu acho que a vida ficou mais esgarçada. Isso tem o peso, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de autoconhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi você falando com muita propriedade sobre as terapias que não são medicamentosas e sobre a forma honesta com que você fala que, gente, não é todo dia que você vai dormir bem. Eu vi você falando assim, problema tira o sono mesmo e ok. Assim, você às vezes é muito abordada nas lives, nos eventos e tudo, nas coisas que eu tenho acompanhado de você, e eu acho incrível você não ter resposta para as coisas e você ser honesta. Somos humanos, gente, se você tem uma coisa no dia seguinte que te pesa,
né? Quer dizer, claro que você não vai dormir bem, isso é normal, você é humano. A minha pergunta é, dentro dos insights, dentro das dicas, você recomenda ou nos dá dicas, nos ensina, né, nos norteia a pegar alguns atalhos? O atalho, ele é uma palavra que naturalmente, às vezes, ela é muito pejorativa, né? Pegou um atalho, mas eu falo do atalho de um encurtador de um sofrimento. Por todos esses motivos que você enumerou aí com tanta maestria. É possível a gente lidar com isso de uma forma mais madura, consciente, porque eu acho que essa coisa da consciência do que você está vivendo, talvez às vezes ajude ou atrapalhe. E aí eu coloco tudo para você nos dizer aí agora. Sim, vamos lá. Tem muitas perguntas, eu vou tentar responder, porque elas estão ligadas. Tudo que você falou tem um centro em comum, né? O momento que a gente está vivendo, sim, como tudo na vida, toda situação ruim, ela não é negativa, ela é funcional. A gente precisa prestar atenção na mente dual. A mente dual, ela causa sofrimento. Nós temos que ter um olhar paradoxal. Como assim, Karine? Então, tudo que é ruim, tudo que nos aconteceu, observe em cada um de vocês, na vida de vocês. O ruim, de alguma maneira, promoveu transformações e oportunidade de crescimento. Então, respondendo à sua pergunta, esse momento difícil é uma grande chance. Crise, na verdade, para os orientais, para os chineses, representa oportunidade. Tem muita gente que está tirando muita criatividade desse momento, muitas saídas nesse momento, tá? Então, o mal, ele é funcional. Tudo que nos acontece, tudo, de positivo e daquilo que a gente chama de negativo, seria, assim, uma oportunidade de olharmos de um modo diferente, mais distanciado, tá? Existem atalhos, sim, atalhos comportamentais. Então, como eu disse, nós temos uma respiração, o ansioso, ele respira de modo curto, ele hiperventila. A respiração, ela é torácica, tá? É aqui, ó. Verdade. Tá? Tanto que a gente faz uma síndrome do pânico se a gente ficar, vamos dizer, por muito tempo hiperventilando. Nosso corpo nasceu sabendo respirar de um modo saudável, é a respiração abdominal. Lembrem, vejam um neném recém-nascido. Então, todo mundo junto comigo. Então, você coloquem o ar, tá? Aqui no abdômen, aqui embaixo, tá? Como se vocês enchessem uma bexiga. E aí vocês vão expirando lentamente também. Se der tempo, eu posso ensinar uma técnica de respiração que é um atalho para o sono. Eu tá? quero, o atalho eu quero. Tá. Então, eu posso falar agora, Sim, se por vocês favor. quiserem. Então, imaginem que vocês têm 3 grandes balões. O pélvico, o abdominal, na região da digestão, e o torácico. Então, inspirem em 5 tempos, em uma contagem até 5, em 5 tempos. Né? Então, vamos lá. E expirem cada um dos balões, de baixo para cima, soltando o ar. 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, colocando o ar lá embaixo, no primeiro balão. 2, 3, 4, 5. Vamos soltando o ar do primeiro balão. Pélvico. 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma última vez. 2, 3, 4, 5. Aí soltando o ar. 5, 4, 3, 2, 1. Então, 3 balões. A gente primeiro preenche de ar o pélvico, depois a gente vai soltando pelo o abdominal e depois o torácico. Essa é uma respiração que pode e deve ser feita ao acordar e antes de dormir. Isso dá uma modulada, tá? no acelerador, tá? Do nosso corpo, no sistema nervoso simpático. Dá uma modulada, porque nós temos
o sistema nervoso autônomo, que acelera, tá? E parasimpático, ele desacelera. Só que a gente passa o dia inteiro como se fosse um carro acelerando com o freio de mão puxado. Então, isso dá uma modulada, tá? Então, outra dica. Vocês podem tentar, de hora em hora, um aviso para fazer essa respiração. 1 minutinho ao longo do dia. O que eu estou fazendo agora? Respira. E pode ser com sentado, consciência. pode ser deitado, pode sentado. ser em pé. Estou no elevador, estou numa entrevista, conversando com um paciente. Sim. O que eu estou fazendo agora? Respira. Então, é respirar com atenção, com consciência. Sim. Tá? Se der tempo, posso ensinar uma técnica de meditação que ajuda também como atalho. Dá tempo? Sim, por favor. Então, vocês podem. Então, a primeira foi uma respiração, tá? A que vocês podem fazer ao longo do dia. Agora, a meditação, atenção plena, no agora, tá? Vocês vão inspirar em 3 tempos pela narina. 2, 3, só que vocês vão fazer com os olhos fechados, tá? Agora vocês estão só aprendendo. Aí vocês vão dizer, pessoal. Pausa. Aí vão expirar em 3 tempos. 3, 2, 1. Pausa. 1, 2, 3. Pausa. 3, 2, 1. Pausa. A repetição funciona como uma âncora. Então, vocês vão ter 2 âncoras. A da contagem e da percepção abdominal. O abdômen que vai e que expande como uma bexiga. Sim. E que solta o ar. Essa é uma técnica de meditação, tá? Fora a técnica de meditação, um bloquinho para colocar todos os problemas e compromissos, tá? Para o dia seguinte. Então, quando vocês estiverem na cama, vocês não devem levar as preocupações e a agenda para a cama, porque tudo isso aciona ainda mais o nosso alerta, tá? Então, à noite, nós precisamos desacelerar, desfazer a nossa orquestra, tá? Então, à noite não dá para tocar rock and roll. E os pensamentos, eles ficam na nossa cabeça, na mente tagarela. Então, a gente tem mais ou menos assim, uns 70 pensamentos por minuto, é 1 por segundo. Então, você imagina, enquanto vocês estão ouvindo, falando, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que outra coisa. Então, nessa hora, quando vem o pensamento, você tem 2 âncoras na meditação, solta pensamento. Solta, deixa ele ir como uma nuvem. Não briguem para parar de pensar. Eu não posso pensar, eu não posso pensar. Se eu falo, não pense no elefante rosa, é a primeira coisa que vocês vão pensar. Então, vocês têm que driblar o cérebro, tá? Então, não façam resistência. Tudo que a gente resiste aumenta, exacerba. Não fritem na cama, tá? Então, ficar fritando na cama também aumenta a insônia. Então, pensem o seguinte, que o sono tem que ser como aquela pessoa que vocês correm atrás. Tudo que vocês correm atrás, corre de vocês. Então, a intenção também é paradoxal. Distraia o pensamento. Pensem, uma dica muito simples. Em vez de contar carneirinho, que essa é manjada, vocês podem deitar e começar a pensar. Como foi o meu café da manhã? Quando eu levantei, eu fui primeiro ao toalete, depois eu abri a geladeira. Não abri a geladeira, eu fiz tal coisa. Só de vocês ficarem lembrando tudo passo a passo do café da manhã, é uma distração do pensamento muito simples. Por exemplo, um livrinho com uma luz indireta. Sair da cama. Por quê? Ficar na cama, fritando e sofrendo, esquenta o lençol. E mais do que isso, né? Você associa a cama a outros comportamentos que não o dormir. A cama é para atividade sexual e sono. Então, a criançada, a meninada que fica deitada na cama, teclando, trabalhando, tudo isso atrapalha, tá? O bom início do sono. O que eu exercício... Sim, pode falar, por favor, doutora Karina, pode falar. Eu estou tentando dar o máximo de informação para vocês, mas claro. Você me interrompa.
tá? Não, pode concluir, que eu tenho uma última pergunta sobre tecnologia, mas eu preciso que você conclua, que as pessoas precisam disso. Tá ótimo. Tá, então, nós temos um relógio biológico gatilhado, estimulado pela luz. Acordem e tomem sol, mas sem óculos, se possível, pelo menos uns 40 minutos, né? Porque nós temos fotorreceptores na retina e que vão avisando o nosso relógio biológico sincronizado, é o ritmo circadiano, cerca de 24 horas, né? Ele é muito sincronizado, pela luz, pelo claro, pelo escuro e por outros marcadores, né? Então, exercício físico, antidepressivo natural. Músicas de ondas binaurais, tá? Se vocês puserem binaural, batidas binaurais, Dá para encontrar. tá? 528 Hz, que são frequências de músicas assim muito gostosas, indutoras do sono. Sim. Yoga ajuda, meditação, enfim, teríamos aí uma lista de coisas para falar. Aí vocês têm que seguir então, a doutora. O sono depende de rotina, gente. Nós precisamos de rotina. O que eu acho incrível é a forma como você vai dando as dicas que nos ajuda, não é que faz parecer fácil, é que nos ajuda a entender e fazer isso com facilidade. E aí a minha última pergunta é, a tecnologia, na sua opinião, a gente tem visto os wearables, né, que dão sinais de que você precisa descansar, que você precisa pausar, outros mapeadores tecnológicos do nosso sono, não só das ondas. Os exames evoluíram muito na área do sono. A tecnologia, na sua opinião, que é pouco acessível à maioria, né? É uma minoria que ela tem sido uma aliada disso, da questão neurológica do sono, que é a sua especialidade, com esse foco na cognição, que tem a ver muito com o sono, não é, doutora? Então, a tecnologia, assim como não só para o sono, como toda tecnologia, Sim. Ela é neutra, depende do uso e do perfil de quem usa. Eu não sou muito da tecnologia, tenho algumas dificuldades. Então, para mim, não seria o melhor aliado. Agora, há pessoas que são... A criançada, a meninada que maneja bem. O importante é o equilíbrio. É não haver um excesso de monitoramento, que a pessoa não fique obsessiva, olhando de hora em hora, acordando no meio da noite para acompanhar. A nossa mentalidade, o mindset tem que ser um mindset bacana. Tá? A gente não pode fazer um uso errado. A tecnologia ela é neutra. Nós é que não podemos ficar muito obsessivos com a tecnologia, que aí o efeito é reverso. É muito interessante, porque eu fiz a pergunta das tecnologias, porque assim, eu estudo há 4 anos e meio futuros, né? O futuro com muito foco no humano, mesmo quando eu penso no futuro das empresas e das profissões, e que a gente estuda isso, o foco tem sido, das pesquisas que eu tenho acessado, dos conteúdos, sempre humano. E a gente vê como a tecnologia, ela tem sido uma aliada, mas realmente ela precisa ser mais divulgada e mais acessível, né? Porque a gente tem uma exclusão digital que é gigante, que nos impede, inclusive, desses benefícios tecnológicos. Mas aí a gente vai deixar esse papo para uma outra oportunidade. Eu super queria te agradecer. Eu tenho certeza que o sono hoje e o nosso, dos nossos internautas e telespectadores, será mais tranquilo. Acho que tem várias coisas que a maioria das pessoas se identificou no sentido de todas as dicas, os insights que você deu. É muito importante a gente entender essa jornada do sono e a gente respeitar, né? E falar sobre isso, e buscar especialistas, e não ficar tomando remédio descontroladamente. Quem sou eu? Não sou médica para falar, mas eu sou totalmente contra, porque você vai viciar numa outra coisa, vai criar uma outra dependência, e eu acho incrível que você trabalha nessa linha. Não é à toa que você é uma referência no Brasil e está nesse Instituto do Sono, que é tão importante em São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição, se eu puder ajudar, e muito obrigada pela oportunidade. A gente é que agradece. Obrigada, doutora. E, siga a doutora Karina Haddad, tá? A gente vai colocar nas redes depois a nossa entrevista com ela, o link, vamos enviar para ela, vamos colocar nas nossas redes digitais. Eu vou colocar nas minhas redes pessoais, além
das redes da Rede Meio Norte, e a gente vai colocar também o perfil dela, é super importante você ficar ligado nisso. Muito obrigada pela entrevista. E só para avisar, assim, desde a pandemia eu tenho feito atendimentos assim, pelo mundo inteiro, não só o Brasil, dá para fazer o atendimento online, se alguém precisar, a gente faz sessões para sono em 4 sessões, né? Ninguém faz milagre, mas a gente dá algumas dicas, algumas